Olha aí, meu amigo, pesquisa Atlas Intel trouxe uns dados importantes para a gente a respeito de capacidade política do Lula. Eu fiz um vídeo tratando sobre a elegibilidade do Lula para 2026 com base nessa pesquisa, que eu não sei se sai antes ou depois deste aqui. Mas o escopo do atual vídeo, deste dado aqui da Atlas Intel que eu trago, é a questão dos erros e acertos do governo Lula, de acordo com o povo brasileiro. E aqui a gente tem ótimas notícias, né? A gente tem primeiro a percepção clara de que a democracia republicana que nós temos no Brasil é justamente isso, o governo jogando para a galera, fazendo demagogia, ainda que às custas da própria economia, do próprio desenvolvimento, para se manter viável, para se eleger para mais um mandato. É sempre assim que acontece, não é novidade nenhuma. Só que tem mais coisas interessantes. A gente percebe também que os erros do Lula são muito mais impactantes do que os, entre aspas, acertos, porque acerto de verdade não teve. Até o que eles colocam como acerto aqui para mim é um erro. E principalmente, talvez seja o ponto-chave dessa história, a grande notícia dessa análise, o quanto que o povo brasileiro está mudando de mentalidade. Isso é importante, isso é algo para longo prazo e é algo que dificilmente será revertido. Por exemplo, a grande quantidade de pessoas criticando o governo Lula por tirar os Correios do programa de privatização. Por exemplo, muita gente criticando o Lula por ter trazido o arcabouço fiscal no lugar do teto de gastos. Você imaginou em algum momento na sua vida, nos últimos anos, o brasileiro com esse tipo de compreensão econômica, com esse tipo de convicção econômica? Realmente parece que algo já mudou aqui no Brasil para melhor. Vamos conversar sobre esse tema, analisar esses dados, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99, R$ 7,99, o que ficar melhor para você, mas isso colabora muito com o crescimento do meu canal. Você pode ter certeza disso, não é demagogia, é verdade. Demagogia é o que o Lula faz de fato, porque olha só, né? Os grandes acertos do governo Lula, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, é a seguinte, né? A questão do farmácia popular, né? Esse tipo de politicagem do governo, né? Ele colocou mais remédios no farmácia popular. É aquela história, né? Que é a gratuidade para todos os medicamentos e itens do farmácia popular. 87% dos respondentes falaram que isso é bom. É difícil. Aqui já é mais difícil compreender economicamente por que isso aqui é ruim. Falta muito ainda para o brasileiro chegar a essa compreensão. E eu acho que é o tipo de coisa que nunca vai ter assim a maioria da população brasileira entendendo por que isso aqui é ruim, o que se vê e o que não se vê. Tudo bem, isso aqui dá para aceitar, né? Tem outros pontos também aqui, que é o programa Desenrola, o pé de meia, né? Aqui a renegociação de dívidas, né? Que é o Desenrola, o mais acesso a especialistas lá na saúde, a isenção do imposto de renda, como era de se esperar, que nem é uma medida tomada ainda, é apenas uma proposta enviada para o Congresso Nacional, mas o pessoal já aprova isso aí. E a liberação do saque do FGTS também, que são coisas que era de se esperar que o povo gostasse de fato. Não tem custo nenhum para o governo, não tem esforço nenhum para o governo fazer isso. Liberar o FGTS, esforço nenhum. Mandar um projeto de lei para o Congresso, esforço nenhum. Mas só pela iniciativa, vamos colocar assim, era de se esperar que o povo gostasse disso aqui, de fato, né? Agora, o que o povo mais reprovou nessa história? A taxa das comprinhas, das blusinhas. Aliás, vai aumentar agora em abril, você viu? Vou deixar recomendado um vídeo aqui no canal falando sobre isso para você se inteirar do assunto. Não vou descer nos detalhes aqui, né? Também a retirada de empresas do programa de privatização, muito legal. A adoção do arcabouço fiscal e, claro, né, aquele negócio da taxação do Pix ali acima de R$ 5.000, né? Tem mais coisas também, a gente vai olhar item por item disso aqui, do que foi considerado como positivo e como negativo pela população brasileira nesse gráfico que nós estamos vendo aqui. Vamos olhar em detalhes. E sim, olha só, a garrafa tá transparente no vídeo, né? Fazer o quê? Comecei a gravar assim agora que eu percebi, agora já era. Mas veja aqui, né, que o item mais bem avaliado vou ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui pra gente ver de uma forma mais precisa, né? Vamos lá. Vai ficar meio embaçado, mas dá pra ver, né? Isso aí, gratuidade para todos os medicamentos e itens do farmácia
popular. Olha só, 87% acreditam que é algo positivo, né? Quase uma unanimidade de fato. E aí, o Desenrola vem em segundo lugar, junto com mais acesso a especialistas na saúde e a isenção do imposto de renda, tudo ali na faixa de 76, 77%, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros aprovam isso aqui, esse tipo de medida. Aí na faixa dos 71% tem o saque do FGTS retido. Programa Mais Professores, que é terrível isso aqui, também já falei sobre o canal. Acho que eu vou tentar deixar 2 vídeos recomendados no final desse aqui, se eu lembrar, né, para você assistir. Tanto que eu falo sobre o Mais Professores, eu não lembro se eu falei aqui no canal também, essa é a verdade. Eu fiz um vídeo Provisão Libertária falando disso aqui, né? E a liberação do saque do FGTS, o Minha Casa Minha Vida também, que são problemas de fato. Assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Aqui eu já tenho dúvidas se o pessoal entende isso aqui de fato, né? Retomada do programa Mais Médicos, uma tragédia, é claro. Bolsa Família lá nas alturas, olha aí. 61% acreditam ser um problema, mas aqui já começa a ficar interessante. 34% das pessoas acreditam que isso é ruim, desaprovam essa medida. E isso se aplica também ao pé de meia. Olha só, a maior parte das pessoas, né, dos entrevistados, acreditam que é algo bom. Olha aqui, né, 58%, mas 39% acreditam que é algo ruim. Olha que é uma medida que não é tão popular assim, não é uma medida que pende a população para um lado, ela é divisiva, de fato. Tem uma vantagem, entre aspas, aqui de quase 20% entre uma opinião e outra, ok, mas não é o massacre de opinião positiva ao Lula que eu esperava que fosse, né? Por exemplo, o PAC é muito menos criticado do que o pé de meia, né? O novo PAC, que também é muito problemático. A PEC da segurança pública, que é algo ruim também, o pessoal não tem uma compreensão muito boa do que é de forma geral. Mas veja que a coisa começa a ficar interessante aqui falando dos Correios, né? A retirada dos Correios e outras empresas do programa de equilíbrio de privatização, né? Que é esse daqui. Veja que a opinião está empatada com uma leve tendência para a opinião negativa. Então o povo brasileiro quer privatização. Você imaginou em algum momento da história brasileira recente? Vamos colocar 10 anos atrás, você imaginaria isso? Meio a meio a opinião pública a respeito de privatização? Sendo que tem aqui 9% ainda de pessoas que não têm opinião, que podem vir a compreender que isso a privatização é algo vantajoso para todo mundo, né? Enfim, não é vantajoso para sindicalista e para pelego político, mas para gente de verdade é sim vantajoso, é algo muito vantajoso. Então veja como o Brasil está mudando de fato. E o Lula ajuda nisso. Não querendo, né? O Lula não é a intenção do Lula. Mas é inevitável que o povo brasileiro veja o quanto que esse tipo de política prejudica a economia brasileira. Outro ponto aqui interessante é a adoção do arcabouço fiscal. Muita gente não tem opinião sobre isso, né? 20% aqui. Mas, olha, 43% criticam a adoção do arcabouço fiscal. Entende-se, subentende-se que esse pessoal gosta mais do teto de gastos anterior, essa é a verdade, né? 37% aprovam o arcabouço fiscal, que é aquele percentual de pessoas que baba o ovo do Lula mesmo, né? E aqui começam os grandes massacres da opinião pública contra o Lula. A fiscalização do Pix, 60% das pessoas acham que foi um grande erro do governo Lula, e foi de fato, tanto moralmente falando quanto politicamente, né? A questão aqui também da cota de empregos para detentos em regime semiaberto, 50% acreditam que foi um erro do governo Lula. É outro ponto, né? O governo Lula tem essa pegada, essa cara de que privilegia bandido. Isso ajuda a reforçar essa percepção do povo, né? E o imposto sobre as comprinhas, a taxa das blusinhas, aqui realmente a coisa ficou feia para o Lula. 66%, 2/3 da população acreditam que isso aqui foi um erro do governo Lula, né? Veja então que os acertos do Lula são todos politiqueiros, todos demagógicos, às custas da economia brasileira, porque isso gera mais inflação, uma série de problemas estruturais. Isso é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Mas o que é realmente interessante nisso, volto a dizer, volto a frisar, para mim é o grande ponto dessa pesquisa Atlas Intel, é como a percepção do povo brasileiro a respeito da economia está mudando e mudando para melhor, muito melhor, e é uma tendência inevitável, eu diria,
torço para que seja de fato, né? Vou deixar recomendado aqui então o vídeo explicando por que a taxa das blusinhas vai aumentar agora em abril, para você assistir caso você ainda não tenha assistido. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.